Olá, tudo bom? Eu sou a professora Jussara Nascimento dos Santos. Nós vamos hoje discutir mais um texto, da Prefeitura Municipal de São Paulo para o cargo de professor de educação infantil. E hoje nós vamos discutir um texto do autor Paulo Foch, que foi orientando em 2003 a professora Maria Carmen Silveira Barbosa, ambos referências aqui no edital, e que vale a gente lembrar, fazer essa lembrança, porque as ideias de Foch são disseminadas pelas ideias da professora Maria Carmen, que também tem um texto que a gente já discutiu em outro momento, tudo bem? E aí, esse texto diz: afinal, o que os bebês fazem no berçário? Comunicação, autonomia e saber fazer em um contexto da vida coletiva. Bom, por que da vida coletiva? Porque os bebês, eles ficam juntos nos berçários. E aí, o que esses bebês tanto fazem nesse berçário? E percebam vocês que o assunto do bebê, ele repete. Ele vem em um texto, ele vem em outro texto. Por quê? Por que, prezada candidato? Por que, prezado candidato? Por quê? Porque vocês vão trabalhar com bebês, daqui um pouco, então vocês vão fazer a prova lá em novembro, vão assistir todos os filmes, vão ter muito êxito na prova, e quando for lá em fevereiro, março, abril, vocês vão assumir e vão atuar com o quê? Com os bebês. Logo, a gente precisa pensar nas perspectivas e nas especificidades desses sujeitos que tantas vezes são desconsiderados. Tudo bem? Então, vamos prosseguir e pensando nessa perspectiva de quem são os bebês, o que eles fazem no berçário. Bom, então no capítulo 1, pesquisar a experiência educativa. A partir da década de 70, o atendimento das crianças muda significativamente. Antes, a creche é direito da família trabalhadora. Agora, é direito do bebê e da criança. Qual que era a perspectiva de ação na creche antigamente? A mãe ia trabalhar e a creche ela era um depósito de criança. Então, enquanto a mãe trabalhava, a criança ficava na creche com algumas atividades de cuidado. Então, as professoras cuidavam, trocavam a fralda, cortavam a unha, tiravam os piolhos. E, durante todo o tempo que a criança estava na creche, era esse ritual de cuidado atrás de cuidado. Com o passar dos anos, olha-se diferente para esse espaço. Esse espaço ele precisa ser um espaço de educação, onde as práticas relacionadas à educação dessa criança, desse bebê, elas precisam ser pensadas desde cedo. Então percebe-se uma possibilidade de não só cuidar, mas de educar essa primeira infância. Há alguns autores que chamam de primeiríssima infância. A professora Sueli Amaral, que está nesse edital, ela chama das crianças pequenininhas, e com nenhum objetivo de ser pejorativo, mas sem dizer, elas são muito pequenininhas, elas têm 4 meses, elas têm 5 meses, Então, voltando ao Foch, mas fazendo esse link com os outros textos, com a sua orientadora Maria Carmen Barbosa, quer dizer o seguinte, o direito não é mais da família trabalhadora. Na atualidade, é direito da criança que precisa de uma educação de qualidade, da criança que tem direito a uma educação pensada para ela, além de com ela, porque em alguns momentos essa criança vai participar do movimento das escolhas. Tudo bem? Prossigamos então. A educação infantil como um privilegiado lugar para as crianças. Privilegiado por quê? Porque é um lugar que a criança vai ser respeitada, é um lugar que a criança vai ser considerada, é um lugar que a criança vai ter o seu desejo, a sua vontade ouvida na hora de realizar o currículo, na hora de fazer as atividades. Em todos os momentos, essa criança será considerada nesse processo de ensino e aprendizagem. E ela não é mais um ser passivo, como era considerado antigamente. Bom, a necessidade latente de estudar para estar com as crianças.
É preciso se formar para estar com as crianças. Para além de ser pedagogos, é preciso fazer algo chamado formação continuada. É preciso estar sempre ressignificando a tua prática, pensando a tua prática. Até porque o bebê, ele não é aquele sujeito passivo que nada sabe e você, educador, tudo sabe. Não, pelo contrário. Essa atividade, ela deve te promover desafios de você buscar conhecer o seu bebê diariamente. Você precisa ter a preocupação de conhecer o seu bebê, de entender o seu bebê, de fazer com que o seu bebê participe do processo, uma vez que ele é um sujeito potente, competente, ativo e forte, e não mais aquele cara que não sabe nada, como outrora já foi concebido o bebê. Tudo bem, gente? Muito bem. Os sujeitos na educação infantil não são alunos. Acabávamos de discutir isso no texto da professora Osteto, Esmeralda Osteto. Os bebês, eles não são alunos. O prefixo a, falta, ausência de, luno, luz, sem luz. Os bebês não são os sem luz. Os bebês não são os alunos. As crianças na educação infantil, elas são as crianças, elas são os sujeitos da aprendizagem, elas são quem está atrás do seu desenvolvimento com a mediação do educador, mas eles não são os alunos. E isso pode pegar na tua prova, porque percebe você que os textos, você assiste uma videoaula, assiste outra videoaula, e os assuntos, eles voltam. Os assuntos, eles se repetem. Se repete, fique esperto, porque a VUNESP tem uma intenção quando ela escolhe o texto A, o texto B, o C, o D e o F. Tudo bem, gente? Então vamos prosseguir, mas nessa perspectiva de prestar atenção nas similaridades dos textos. De novo, vou fazer uma provocação que eu já fiz outrora. Pega uma folha uma cartolina, faz um quadro comparativo dos autores, no que eles se assemelham, no que eles se distanciam. Isso vai te ajudar a estudar, isso vai te ajudar a ter um panorama. Faz isso em grupo, cada um faz de um autor. E aí pronto, são muitos, aí você vai conseguir ter um grande panorama das diferenças desses autores. E do que deles conversam, porque eles conversam muito. Educar e cuidar como um binômio indissociável aparece em todos. Uma avaliação formativa, a criança não é aluno, mas é criança, vai aparecendo. Então sugiro que você faça esse quadro, tá bom? Vamos prosseguir. Essas crianças devem ser respeitadas em suas individualidades. De novo, Maria Carmen Barbosa fala, Luciano Osteto fala, os documentos da prefeitura fala, avaliação normativa número 1 fala, e a gente vai percebendo, a Sueli Amaral fala, a gente vai percebendo que a criança deve ser respeitada, e a criança é um sujeito individual, ela tem individualidades, ela tem possibilidades, então vale a pena investir nessa criança, entender o que ela quer, o que ela precisa, o que ela busca, tá bom? Perfeito. É necessária a construção de um espaço que adultos e crianças se relacionem. É importante a relação entre adultos e crianças nesse espaço. É importante que a criança, ela tenha um adulto com quem contar. É importante que o adulto brinque com a criança. É importante que o adulto deixe a criança brincar sozinha. É importante que a criança escolha. É importante que o adulto escolha por ela. Essa relação adulto-criança é uma relação extremamente importante. Até porque esse adulto é o professor mediador que vai contribuir para a aprendizagem das crianças e que essas aprendizagens sejam significativas. Então eu preciso desse professor e eu preciso dessa criança também. Segundo Malaguzzi, e aí eu vou dar uma situada para vocês, em outros textos já aparece, eu já falei isso antes, mas vamos lá situar agora. Malaguzzi, ele é o precursor da escola de Reggio Emilia, no norte da Itália, né? A educação infantil de qualidade, que é uma grande referência mundial, inclusive para Harvard, inclusive para outros países, não só para o Brasil. E Malaguzzi, ele diz o seguinte: a criança, ela é criativa, competente, desafiadora,
Maria Carmen fala algo parecido. A orientadora do FOC, ela fala algo parecido, que a criança é inventiva, criativa e forte. Criativa e competente, né, com força. Enfim, e desafiadora, o Malaguzzi traz. Que quer dizer o seguinte, a criança, ela precisa de desafios e ela nos desafia. E a gente precisa entender e responder a esses desafios que as crianças nos dão. Que é o nosso papel enquanto educadora, enquanto educador. Que estaremos lá, março, abril, maio com eles. Tudo bem? Muito bem. Educação infantil como espaço privilegiado para as relações pessoais. Na educação infantil, as crianças brincam. Na educação infantil, as crianças se relacionam com outros adultos. Na educação infantil, as crianças se relacionam com outras crianças. Na educação infantil, é possível o encontro do diferente. Se eu estou na minha casa, no meu seio familiar, eu estou acostumado com algumas questões. Agora, se eu vou para o centro de educação infantil, a creche, eu serei obrigada a conviver com outras crianças, com outras culturas e etc. E isso certamente vai ser muito grandioso para a minha formação, enquanto criança, enquanto professora. Então, as relações estabelecidas dentro do centro de educação infantil são extremamente importantes do ponto de vista das relações e do ponto de vista de que o sujeito precisa do outro para se relacionar, para viver, para crescer, para criar. E etc. Então esse espaço é muito importante, né? De novo, gente, outros textos já disseram, cuidado e educação dentro do espaço de educação infantil, como um binômio indissociável. Quando falar na indissociabilidade do cuidar e educar na tua prova, você vai lembrar, porque todos os textos falam, todos os documentos falam. Cuidar e educar estão intrínsecos e não devem ser separados jamais. Por quê? Porque uma criança que não está cuidada não aprende. E assim sucessivamente. Eu não consigo fazer um ótimo projeto, né? Seja ele maravilhoso, se a criança não está cuidada. Cuidar e educar não se separam. É um espaço de vivenciar questões de gênero, raça, classes sociais, religião. Como? Pois é. Talvez você se depare com o pai que queira que seu filho menino só brinque com bolas azuis. E talvez você também se depare com a mãe que queira que a sua filha só brinque com bonecas princesas. Só que você também pode se deparar com um menino que queira ser a Branca de Neve. Ou você pode se deparar com uma menina que queira ser o Robin Hood. O que fazer? Ensinar para esses pais que as crianças brincam com brinquedos, que as crianças, elas não têm problema, elas não têm nenhum problema de orientação sexual se ela brinca com um brinquedo que não é o designado para o seu sexo. Né? Que a gente precisa desconstruir essa sociedade machista que faz uma lavagem cerebral desde a tenridade, quando a gente leva o que para a criança? Para a menina, o que a gente leva? Panelinha rosa! E se o menino quer brincar de panelinha rosa? E se o menino gosta de cozinhar? Por que a gente tem mestre de cozinha? Por que o menino não pode ser mestre de cozinha desde a primeira infância? Outra coisa que a gente pode se deparar é com as questões de raça, né? Eu sou negra, tenho cabelo crespo. Eu sou loira, tenho cabelo liso. Você é feia porque tem cabelo crespo. Você é feia porque tem cabelo liso. Qual que é o papel da educadora nisso, gente? E aí, pegando isso, prestem atenção na Lei 10.639, que diz que precisa incluir o negro, o africano, o afro-brasileiro dentro da história deles dentro dos espaços escolares. E essa Lei 10.639, e está no edital de vocês, ela foi alterada para 11.645. Qual que é a diferença? Então, a 11.645 fala da questão dos negros, mas inclui o indígena. Então, você precisa, e tá no seu edital, sobre o indígena, sobre o negro, pega lá, dá uma olhada e faz esses links. Porque quando aparecerem as questões relacionadas ao seu papel nessas relações de raça, gênero, você vai ter um embasamento teórico e das leis para responder essa questão. Tudo bem? Bom, e classes sociais, religião?
Há uma diversidade de classes sociais dentro da escola. E as crianças, elas percebem. Se não no uniforme, que agora é da prefeitura, do tênis. Né? Então o tênis, ele diz quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, né? O tênis, ele denuncia. Nike é o tênis da feira. Bom, e aí, prezada professora e prezado professor, o que é que você vai fazer quando tiverem essas discussões? Fulano não presta porque é pobre, usa tênis da feira. Como é que você vai se relacionar com tudo isso? Como é que você vai trabalhar com essas crianças? Numa perspectiva de respeito. Religião. Bom, se uma criança leva um terço, ou se uma criança leva um terço, ou é um terço para a escola, se ela está com um escapulário, ela é uma criança que vai ser respeitada. Mas se a criança chega com uma guia da Umbanda, pode dar problema. E qual que é o nosso papel quando a criança chega com a guia da Umbanda? Quando ela brinca, então não sei se vocês sabem, mas tem festas de madrugada nessas religiões. Aí ela ficou lá de madrugada na festa. E aí ela foi pro SEI. Depois ela quer brincar, ela quer, né, fazer a dança e tal. E aí o que acontece? Qual que é causa estranhamento, né? Nessa sociedade cristã que a gente vive. Causa um estranhamento. Qual que é o teu papel? Então toma cuidado na tua prova. Pode cair. Porque a questão étnico-racial do 10.639, 11.645 fala sobre esses aspectos da religião e etc. Então, presta atenção nisso. Tá bom? E qual que é o papel? Qual que é o teu papel, educadora? Qual que é o teu papel, futuro educador? O papel é contribuir para que essas crianças reflitam, para que essas crianças vivenciem momentos de diversidade, momentos onde o outro esteja respeitado, né? Esse é o grande papel do educador da educação infantil. Muito bem. Uma didática participativa onde a criança participe dos momentos, não só como espectador. De novo, a criança não é passiva. Já falei isso um pouco nesse texto, em outros textos também aparece, né? E outra coisa também que vai aparecer é necessário, é fundamental, observação, registro e planejamento. Eu preciso planejar as atividades, eu preciso pensar nas atividades de modo intencional, de modo a valorizar, a contribuir com a formação das crianças. E eu preciso, sobretudo, como diz o Paulo Freire na Pedagogia da Autonomia, considerar da onde que a criança vem, quem que é essa criança, e que não fique descolado da realidade da criança esses planejamentos que a gente vai fazer. Esse planejamento, ele precisa vir ao encontro e não de encontro com a realidade da criança. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Comparando 3 autores. Loris Malaguzzi, como nós já falamos, ele é o precursor de Reggio Emília. Ele fala sobre o respeito, tem que ter respeito sobre todas as coisas à criança. A criança, ela é uma protagonista. Protagonista do quê? E como? Ela é a protagonista da sua aprendizagem. Ela contribui efetivamente com as relações estabelecidas dentro do espaço. Ela tem que ser ouvida. Tem que ser feito um espaço preparado para essa criança. Uma vez que essa criança, ela precisa alcançar os objetos. Então tem que ter uma mobília baixa. Esse espaço precisa garantir que a criança tenha momentos de ficar sozinha, onde ela não vai ser incomodada por ninguém. Ela precisa entender, o professor precisa entender que a professora, a criança é um sujeito que vai participar ativamente desse processo e não passivamente. Muito bem. A documentação pedagógica. Certamente terão outros textos, porque esse tema é muito importante. Já apareceu em alguns textos, mas nesse, né, en passant, mas vão ter outros textos. A documentação é fundamental. Eu preciso contar o trajeto pelo que a criança vivenciou. Eu preciso contar a história da criança dentro do espaço de educação infantil. O que eu faço? Eu documento todos os seus passos. Eu escrevo, eu tiro fotos, eu filmo, eu analiso as falas. Para quê? Para subsidiar o olhar do pai e da mãe acerca do teu filho, acerca do que o teu filho fez dentro desse espaço. Tudo bem? Tem que escrever detalhadamente a rotina das crianças.
e apresentar essa rotina para elas, mostrar o que vai acontecer, o que vem antes, o que vem depois, porque apresentar a rotina da segurança para a criança, demonstra que ela é participante e que essa rotina seja flexível. E se ela não estiver satisfeita com essa rotina, que essa rotina possa ser mudada com base na relação que estabelece com ela. Tá bom? Comunicar às famílias e toda a comunidade educativa. Toda a comunidade educativa, todas as famílias, elas precisam estar participando deste processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque a família, ela vai trazer informações extremamente importantes para esse processo dentro da escola. Muito bem. Vamos falar de alguém que a gente já falou em outros vídeos, porque o FOC, ele pega 3 autores, e a segunda delas é a Amy Pikler, lá de Lóczi, aonde? Budapeste, Hungria. Lóczi é o nome de uma rua, né, no instituto, onde localiza o instituto em Budapeste, que após a Segunda Guerra Mundial, recebe crianças órfãs, né. A Pikler e a Falk, elas constroem um centro de referência e estudam as crianças de 0 a 3 anos. E percebem que criança, quanto mais livre, mais tranquilas elas ficam para a aprendizagem e mais elas aprendem. Atualmente chama-se Instituto Amy Pikler e ilumina práticas europeias. A Europa inteira fica pincelando e olhando como se dá a questão em Pikler, né? A experiência de Lóczi considera essencial garantir segurança afetiva e motricidade livre. Então, criança que tem bastante garantia de situação psicomotora boa, afetiva, desculpa gente, segurança, se está com um afetivo extremamente bem resolvido, certamente ela vai conseguir aprender e vai ter uma motricidade livre. Para isso são necessários acolhimento e cuidado, pesquisa sobre o processo de desenvolvimento e formação do bebê e supervisão permanente. Eu preciso olhar o meu bebê o tempo todo. Tudo bem? Prossigamos. Respeito à criança e suas peculiaridades é essencial. A observação atenta é fundamental. A importância do olhar no olho. A repetição do gesto no momento de higiene, alimentação e sono. E o movimento individual com a criança pode ser breve, mas intenso e respeitoso. Eu fico com essa criança um tempo, mas eu preciso respeitá-la e garantir um momento muito especial. Bom, agora o Jerome Brumer. Aí ele é uma novidade. Ele estudou em Harvard e ele tenta entender as diversas... Ele sofre influências como Piaget, Dill e Vygotsky. Ele tem uma compreensão cultural e biológica no desenvolvimento do ser humano. Então ele entende que a cultura e a constituição biológica contribuem. Então eu tenho 2 aninhos de idade, já era para eu andar. Mas eu fui solto numa floresta com lobos, eu já podia andar e falar. Eu fui colocado numa floresta com lobos e eu sobrevivi. Talvez a minha questão cultural não contribua com que eu fale e ande. Por quê? Porque eu vou me desaproximar do que é a cultura ocidental, vivida nas grandes cidades, e vou me parecer com o lobo, porque o biológico diz, mas o cultural também diz sobre as minhas aprendizagens. E nessa perspectiva de estar dentro da selva, a minha cultura é de selva e não da sociedade ocidental. Muito bem. Algumas questões para guia de estudo. Quais ações emergem dos bebês? Ou seja, o que os bebês podem fazer? O que surge dos bebês? O que eles podem fazer sem o auxílio dos adultos? O bebê, ao chegar no espaço educacional, sabe algo? Como as ações dos bebês problematizam a ação do docente? Bom, choro é uma ação que emerge do bebê. O que eles podem fazer sem o auxílio? Eles podem chorar, por exemplo, ele não precisa do auxílio do educador. Ele chora, demonstrando que ele precisa de algo. Ele grita. Ele mostra, eu preciso de você. E como que os educadores
eles ouvem tudo isso. Eles precisam estar atentos à linguagem do bebê, que tantas vezes não é parecida com a nossa linguagem, para que ele consiga ouvir de fato o que esse bebê tem a dizer. Bom, considerando todos os pressupostos do autor, do Brennan, o que os bebês fazem no berçário? Eles aprendem, eles ensinam, eles balbuciam, se comunicam, encontram-se com o outro. Eles não são seres passivos lá dentro que nada fazem, eles fazem muito. E nós, os educadores da infância, precisamos entender as possibilidades, até porque nos cabe motivá-los a fazer mais, nos cabe prepará-los para fazer mais. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Bom, para finalizar, algumas ideias centrais. A cultura dos bebês deve ser considerada. Os bebês, eles têm culturas. Os bebês, eles trazem reflexões, eles trazem jeitos peculiares de viver, de brincar, de sentar. Ele tem o jeitão dele de fazer as coisas. E nos cabe, enquanto educadoras e educadores, ouvir isso. Transição do papel do espaço de educação infantil. Então, há uma transição, né? Tem um momento que o bebê está com a tua família, né? E ele vem para o centro de educação infantil. E outrora era um espaço para atender a mãe trabalhadora. Na atualidade é um espaço para garantir direito da criança, né? Então a gente precisa pensar que houve uma transição, que houve uma mudança de papel. E se houve uma mudança de papel no espaço, há também uma mudança de papel nas práticas pedagógicas vivenciadas neste espaço. A cultura infantil, ela é fundamental, ela é necessária, ela acontece e ela precisa ser respeitada. Os bebês precisam ser respeitados na sua cultura. E cabe ao professor ouvir a cultura dos bebês e garantir a participação desses bebês em todos os processos. As crianças e o respeito às suas possibilidades reais de participação. Eles têm possibilidades de participação, eles participam, mas eles têm características. E nós precisamos respeitar essas características da sua participação e incluir dentro do processo educativo. Bom, gente, então, depois dessa aula, eu penso que dá pra gente continuar fazendo relações com os outros textos. Vamos lembrar do quadro síntese, com os autores e com as ideias principais, para que você consiga estabelecer essa relação. E na hora da tua prova, quando você chegar nas questões relacionadas ao bebê, as possibilidades, você lembre de tudo e acerte o maior número de questões para que você seja bem colocado. Tá bom? Um grande abraço a todos, boa sorte, bom estudo e até a próxima!